A todos e a todas saudamos em nome de Jesus. Começo por informar que hoje pela manhã tivemos um lindo programa Momentos com Cristo. E temos tido nesse mês de outubro, quando celebramos 10 anos de atividade. Nosso programa há 10 anos, portanto, teria que multiplicar aí 10 por 50, isto é, 500 e tantos domingos, mesmo naqueles domingos em que haja alguma dificuldade, como carnaval, que é muito difícil chegar até lá, ou alguma outra data, nós gravamos, temos estado então ali durante esses 10 anos, desde o dia 3 de outubro de 2001, e tem sido uma inspiração para nós mesmos. Nós vamos lá abençoar as pessoas com a palavra de Deus, mas nós somos os abençoados. E hoje, como outras vezes ao longo deste mês, temos ouvido testemunhos, de algumas pessoas. E hoje uma senhora que nós entrevistamos no ar, uma rápida entrevista, disse que ela acorda cedo, faz sua leitura da Bíblia, a oração, e o nosso programa é uma extensão do seu culto particular ao nosso Deus. Isso é muito auspicioso para nós saber que estamos assim participando. Dia 31 de outubro, no nosso culto de celebração de gratidão a Deus, culto de ação de graças, que todo ano nós celebramos, vamos ter um momento em que vamos dar graças a Deus por esses 10 anos do nosso programa, e muitos virão para nos conhecer, só conhecem as nossas vozes, para conhecer também os irmãos, e os irmãos e irmãs poderem conhecer também algumas nossos ouvintes, das nossas ouvintes. Registramos esse preito de gratidão, portanto, ao nosso Deus. Obrigado ao coro da igreja, por mais uma vez conosco adorar a Deus, cada um tendo os seus desejos, suas dificuldades e também os seus prazeres e alegrias de colocar suas vozes para que o nome de Deus possa ser colocado no lugar mais elevado da vida de todos os nossos ouvintes. Quero perguntar se há entre nós nesta manhã alguém que participa do nosso culto pela primeira vez, alguém que pela primeira vez está aqui conosco hoje. Se houver, queira, por favor, ficar em pé, se houver. Alguém pela segunda vez veio retornando hoje, ou pela terceira vez? Todos são já nossos ativos participantes. Pergunto se há alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data importante na sua vida, além da irmã Zeli Matos, nossa ouvinte desde o início, do nosso programa Momentos com Cristo na Rádio Bandeirantes. Vamos então nos colocar em pé, irmãos, vamos dar graças a Deus pela vida da irmã Zeli Matos, aqui com o seu esposo, seu filho também participa aqui de nossa igreja. Vamos celebrar ao nosso Deus mais uma vez, abrindo esse momento de culto ao nosso Deus, desejando que ao final desse culto você possa dizer: bem, eu ouvi uma palavra de Deus, seja através da pregação, de uma leitura, de uma oração, de um cântico coral, congregacional, não importa, mas aquela palavra foi para você. Que isso aconteça hoje também aqui na sua vida. Pai, nós agradecemos por esta manhã aqui, pela manhã que já tivemos no rádio hoje, ali nos estúdios da Rádio Bandeirantes em Botafogo. E agora lá nos levaste e aqui também nos trouxeste. Nós te agradecemos por esse momento juntos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos acordou, o Senhor nos despertou, não só fisicamente, mas espiritualmente, para estar nessa casa que nós separamos para adorar a Ti. Sobretudo, ó Pai, te agradecemos pela vida da irmã Zeli Matos. Aqui o Senhor acrescenta hoje, nesses dias, mais um ano de vida. Receba então, Senhor, a nossa gratidão por sua vida. Receba o nosso culto. Nós te prestamos, desejamos que o Senhor purifique os nossos lábios para que seja um culto em espírito e em verdade. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Vou dar um abraço nela, mas isso não impede que você venha dar o seu também.
versículo que nós temos para decorar essa semana, meus irmãos, de Jeremias, capítulo 10, versículo 23, reforça essa ideia da nossa dependência de Deus. Às vezes a gente se acha um pouco, esquece, dessa completa e total dependência que nós temos de Deus. Vamos ler o versículo e procurar decorá-lo ao longo dessa semana. Vamos todos juntos? Eu sei, Senhor, que não está na mão dos homens, não compete ao homem dirigir seus passos. Jeremias 10, 23. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nele existe. Deuteronômio 10, versículo 14. Vamos todos juntos? Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar a Deus junto com o coro da igreja. Nós vamos nesse instante continuar louvando a Deus, Logo de manhã, esse é a letra que nós vamos cantar, que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre
o teu altar, que essa possa ser realmente uma verdade nas nossas vidas, que nesta manhã o sentimento que habita o nosso coração seja esse de louvar a Deus, de derramar os nossos corações diante do Deus eterno. Nós vamos cantar agora Flui em mim, Senhor, a Tua graça. Meus irmãos, é muito interessante isso, porque nós somos imensamente gratos a Deus pela graça que nos alcançou. Por esse amor, nós sabemos que não somos merecedores desta graça. E é obrigação do crente fazer fluir essa graça, para que outras pessoas possam ver em você e em mim esta maravilhosa graça, que nos deu o privilégio de poder estar aqui hoje, nesta manhã, com os nossos corações gratos a Deus, agradecendo a Ele, derramando sobre o seu altar os nossos corações. A gente não pode querer que essa coisa tão maravilhosa que aconteceu nas nossas vidas fique restrita à nossa existência. Os nossos vizinhos, nossos familiares devem conhecer essa graça, e nós somos responsáveis para fazer transbordar nas nossas vidas, nos nossos atos, nos nossos gestos, no nosso falar, essa graça maravilhosa. Senhor, o teu amor.
te coroar, meu rei, Senhor da minha vida. Para te adorar e declarar meu amor. Para te coroar, meu rei, Senhor da minha vida. Senhor da minha vida. Senhor da minha vida. Senhor, que essa seja uma verdade na vida de cada um dos meus irmãos. Que essa seja uma verdade na minha vida. Que o Senhor, o Deus eterno, o Deus maravilhoso, o Deus de toda a graça, seja o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos fazer a leitura de Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 23, conforme o nosso programa de culto. O apóstolo Paulo, escrevendo a esses nossos irmãos, diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Que o Espírito Santo possa controlar todas as nossas ações, todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos, como vamos cantar nesse instante. Espírito Santo.
podem sentar. Nós vamos ter o privilégio agora de participar do nosso momento de fidelidade. E às vezes, meus irmãos, eu fico me perguntando, me questionando o porquê, né, que o crente tem essa alegria de participar deste momento. E quando a gente ouve uma mensagem como nós ouvimos, um testemunho, na semana passada, da irmã Ellen Berrani, né, sobre a dificuldade de pregar o Evangelho, onde homens e mulheres têm que realmente sentir o chamado de Deus para ter a coragem de pregar essa mensagem salvadora, num país em que isso não é permitido, onde a sua vida, a sua saúde, a sua integridade é colocada em risco. Eu, que estou aqui dentro de uma estrutura com ar-condicionado, com bancos confortáveis, com toda uma comunhão, eu não posso deixar de me furtar, não posso me furtar de participar desta obra, que a gente percebe e a gente vê em cada testemunho, em cada fala, como a da semana passada, de que não é uma obra humana, não é do homem. A nossa razão não toma determinados tipos de atitude, conforme nós vimos aqui. Uma mulher que fica mais de 30 meses dentro de um container, porque quer a salvação do outro, quer a salvação do seu inimigo, daquele que a está castigando. Então, quando eu sou, né, convidado a participar deste momento de fidelidade, onde eu trago à frente da igreja, né, uma pequena parte de tudo aquilo que Deus já tem me concedido, porque eu não sou fiel a Deus para que Deus seja fiel para comigo. Eu procuro ser fiel a Ele no dízimo, porque Ele já tem me abençoado, porque eu reconheço que a fidelidade de Deus para comigo é inesgotável. É porque eu reconheço isso, eu reconheço a minha dependência de Deus nos mínimos detalhes. É que, como a Bíblia diz, o crente tem alegria no seu coração quando ele tem a oportunidade de dizimar, quando ele tem a oportunidade de trazer aqui à frente o seu dízimo e a sua oferta. Os irmãos sabem que a nossa igreja tem um trabalho de missões muito importante, né, através do Fundo de Ação Missionária. O que é isso? O Fundo de Ação Missionária é o estímulo que a igreja dá a cada crente para que deposite mais 1% no seu momento de fidelidade. Ao invés de você dar 10%, de devolver 10%, você vai devolver 11%. E esse 1% que você vai designar para o FAM tem contribuído para que a igreja de Itacuruçá esteja enviando esses homens e essas mulheres que são vocacionados por Deus, que são chamados por Deus, para ir e pregar essa graça maravilhosa em todos os continentes. Então, se você, nessa manhã, veio preparado para trazer o seu dízimo e a sua oferta, enquanto nós vamos ouvir uma música com o nosso conjunto de flautas, você vai ter essa oportunidade de vir aqui à frente, trazendo o seu dízimo e a sua oferta.
Os irmãos podem levar as salvas. Pedro, na sua carta, primeira carta, capítulo 4, versículo 7, diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dedique-se à oração. Vamos ler todos juntos? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Meus irmãos, cada vez mais a nossa igreja está tomando consciência de que a oração é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Quando o Tiago diz que a oração pode muito em seus efeitos, não é à toa. E a gente não consegue dimensionar isso. Mas o fato é que a gente percebe que a nossa igreja está tomando consciência desse instrumento tão forte, tão importante que Deus concedeu ao crente, que é a oração. Nós vamos agora ouvir mais uma participação do coro da nossa igreja. E logo em seguida, você já deve estar com o seu coração se preparando para o nosso momento de intercessão, onde nós vamos colocar diante de Deus os nossos agradecimentos, que são muitos, mas também as nossas necessidades.
Meus irmãos, vocês devem conhecer aquela passagem quando Pedro está preso ali no início da igreja, e que os irmãos começam a orar pela libertação de Pedro. Se reúne ali numa casa e as mulheres, né, os discípulos começam a clamar pela libertação do seu irmão, e de repente batem a porta. Aí vai uma irmã lá e tal, e vê que é Pedro. Aí ela fica assustada, ela volta e diz: olha, Pedro está batendo lá na porta, e ninguém acredita. Não, mas não pode ser Pedro, deve ser um fantasma, ele está preso. E é assim que às vezes nós agimos, meus irmãos. Nós oramos a Deus, mas quando a resposta vem, você fica assim meio incrédulo, porque você não acredita. E é o que aconteceu ali com aqueles nossos irmãos, que aconteceu comigo essa semana. Eu fui fazer uma visita na segunda-feira, em que eu me deparei com um quadro já praticamente definido. Os médicos já preparando a família para o desfecho final. E nós oramos, nós pedimos a consolação de Deus, né, já conformado com o destino, mas a gente, né, para não dizer que a gente não acredita, a gente ora, né? Ora pela cura, a gente ora pelo restabelecimento, mas lá no fundo a gente já tem sacramentado o destino. Aí de repente eu recebo um telefonema: ó, está melhorando, mas é verdade, é ele mesmo? Meus irmãos, é o poder da oração, é o poder da oração. E a gente faz muito mau uso da oração, a gente cansa de falar isso aqui, e é uma verdade, isso na minha vida, nas nossas vidas. Então, quando a nossa igreja tem esse instante no seu momento de culto, em que nós reservamos para abrir o nosso coração diante de Deus, derramá-lo, como nós já cantamos aqui, derramar as nossas alegrias, conforme hoje nós temos que agradecer pelo restabelecimento, pela melhora desse nosso irmão, e ao mesmo tempo colocar também as nossas necessidades. A irmã Neise, que está aqui conosco, está sofrendo nesse instante, porque o seu filho está lá passando mal. É a nossa vida, e assim a gente caminha. Como diz, os nossos planos não são os planos de Deus, mas a certeza que a gente tem no nosso coração é que Deus está ao nosso lado, seja na montanha, seja no deserto. E é essa confiança que eu queria que você tivesse nesse instante. Nós vamos ouvir uma música instrumental, e você vai ter a oportunidade, aliás, nós vamos cantar, né, essa nome precioso que é o nome de Jesus. E se você tem algo a colocar diante de Deus, né, se você tem uma necessidade, se você tem um agradecimento, o irmão Ney Oliveira já está se recuperando também. Liguei ontem, falei com a sua família, né, ele que estava num quadro também difícil. Ontem falei com o filho dele: ó, meu pai já está melhorando, já está legal, já está se restabelecendo, e é a nossa vida. Agora, o importante, a diferença, né, do crente para o não crente é essa de confiar em Deus, seja em qualquer momento, seja quando a gente está sorrindo, seja quando a gente está chorando. Então é com esse sentimento, com esse pensamento, que nós vamos nesse instante ter a oportunidade de entregar os nossos agradecimentos, que são muitos, como o restabelecimento do José Carlos, como o restabelecimento do irmão Ney Oliveira, e também aqueles nossos irmãos que vão passar por cirurgia, como o nosso irmão Rui, que agora no final do mês, nessa semana, se submete a uma cirurgia, e outros que estão passando por essa situação. Então, se levante, se ajoelhe, venha aqui à frente, mas não deixe de demonstrar a sua dependência de Deus nesse instante.
Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta manhã. Já oramos em outras oportunidades, já cantamos, já adoramos o Teu nome, ó Pai, através da música, mas agora, Senhor, nós nos colocamos diante do altar do Senhor para Te suplicar, ó Deus, pela vida de tantos irmãos cujos nomes foram mencionados aqui e outros que não foram mencionados, pessoas que estão, Senhor, nesta semana se preparando para uma cirurgia, outras pessoas que estão se recuperando de uma cirurgia, outros que estão ainda, ó Deus, num leito de hospital, aqueles, ó Pai, que estão enfrentando em alguma área da sua vida uma dificuldade, seja na área financeira, familiar, espiritual. Pai, nesta hora nós queremos, como família do Senhor, colocar as nossas vidas, colocar, ó Deus, as nossas famílias, colocar a nossa saúde, colocar os nossos amigos diante do Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar-nos, ó Deus, e abençoar aqueles a quem nós amamos, com a bênção que o Senhor já tem reservado para a vida de cada um. Senhor, Tu conheces no mais profundo da nossa vida aquilo que nós precisamos. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos, executa, Senhor, faz aquilo que for melhor para nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, ó Deus, de tal maneira que nós possamos ter a certeza de que em nenhum momento, ó Pai, do nosso viver, o Senhor está ausente da nossa caminhada e das nossas dificuldades. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor tem restaurado vidas, o Senhor tem recuperado a saúde de alguns irmãos, o Senhor tem atuado no nosso meio, o Senhor tem feito milagres, e por isso também nós Te adoramos e Te agradecemos. E continuamos a pedir ao Senhor que nesta manhã a manifestação da Tua glória e do Teu poder se façam sobre nós. Nós oramos, ó Deus, assim agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Eu sou Israel Belo de Azevedo, o pastor que dirigiu o culto foi o pastor Alcenir, e o pastor que orou foi o pastor José Maurício Cunha do Amaral. Com isso, aqueles que não participam conosco regularmente, ficam assim informados e nós ficamos identificados para que possamos ampliar e aumentar os nossos relacionamentos. Pastor Alcenir deu um testemunho, entre tantos outros, sobre a oração. Nesses dias eu tenho refletido e trazido para os irmãos, durante a semana, algumas orações da Bíblia. Numa contagem que eu fiz, e ela vai mudando a cada vez que vou estudando, há 225 orações na Bíblia. Inclusive aquelas que aparecem no meio dos salmos. Nesse sentido, então, a Bíblia é uma escola de oração. Porque às vezes nos perguntamos, como é que eu devo orar? A Bíblia nos ensina a como orar. Esse texto que vou ler e com os irmãos nele refletir nesta manhã, é uma dessas orações. Devo dizer mais uma vez que não devemos orar quando as coisas estão sob controle, mas quando estão fora de controle e quando também as coisas estão sob controle. Penso que o maior desafio que nós temos não é orar quando estamos em dificuldade. Ninguém precisa nos ensinar a orar na hora de dificuldade. Nós já oramos.
Nosso maior desafio é transformar, é tornar, é o meu desafio pessoal, a oração no ar que respiramos, em todas as esferas da vida. Até naquelas bem previsíveis. Quando sairmos daqui, nós iremos almoçar. Alguém discorda? Deveriam discordar. Nós planejamos almoçar, mas nenhum de nós sabe se vai almoçar. Não estou com isso colocando nenhum terror, de jeito nenhum. Estou dizendo que almoçar é algo tão rotineiro e essa hora o estômago já começa a dar alguns sinais da escassez proteica em que ele se encontra, ou seja, fome, que é algo natural. Mas será que não podemos colocar na nossa vida de oração essas coisas, vamos dizer, naturais? Ou vamos orar só naquelas situações muito especiais? Esta oração de Jeremias, capítulo 10, versos 23 a 25, nos ajuda no entendimento do que é a oração e como nós devemos orar. Vou ler na Nova Versão Internacional, mas preparei a mensagem baseada na versão Almeida Corrigida. Eu sempre gosto de usar, ao estudar a Bíblia, 4 ou 5 versões, porque elas nos ajudam a entender o texto, às vezes só da maneira como o autor, na tradução, coloca uma palavra, inverte uma palavra, e tudo ficou mais claro para nós. Vou ler então na Nova Versão Internacional, a maioria aqui tem a NVI. Quem tiver a mensagem vai se deliciar igualmente, que é linda a tradução que Peterson faz também desse texto. Jeremias 10, 23 a 25. Se alguém do seu lado está sem a Bíblia, ofereça a sua para juntos lermos então. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama sua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Primeira verdade que aparece nesse texto é que a oração, sobretudo a segunda parte, nos soa um pouco estranha. Mas isso já nos fala um pouquinho sobre a oração. A oração deve ser feita no estado emocional em que nos encontramos. Se eu estou triste, aborrecido, a minha oração tem que traduzir a minha tristeza e meu aborrecimento. Não é agora eu vou orar, estou diante de Deus agora, eu vou orar coisas bem bonitas. Isso não é oração. A oração é uma entrega do jeito que nós nos encontramos. Tem cada oração na Bíblia, meus irmãos, mas é exatamente uma escola de oração. E a Bíblia registra para mostrar como é que estamos nos sentindo. Não vale a pena viver. Ore assim, diga isso ao Senhor. Não aguento mais. Estou muito alegre. Ore ao Senhor. Essa oração, então, nos mostra algumas verdades que guardam semelhanças com as nossas orações, distâncias com as nossas orações. No caso específico aqui desta oração, o contexto era muito próximo do nosso. Era um país em guerra, não é o nosso caso, mas o povo, por ser um povo escolhido por Deus, se achava acima do bem e do mal.
E quando Jeremias começou a dizer, gente, se arrependa, que o bicho vai pegar. Não, Jeremias, você parece que não conhece a aliança. Deus não muda. Ele falou que estaria conosco sempre, que nós iríamos de vento em popa, 1000 maravilhas. Mas ele mandou me dizer a vocês, arrependam-se. Não, Jeremias, tem outros profetas falando coisas mais interessantes aqui. Que Deus nunca vai nos deixar, que nunca vai permitir que nenhum mal nos aconteça. Deus, na mente daquelas pessoas, era muito mais um amuleto do que uma pessoa real. Nos dias de hoje, é como alguém se sentir protegido porque tem um santo padroeiro, ou por guardar no peito um crucifixo, ou por carregar debaixo do seu braço uma Bíblia, ou por portar uma carteirinha de membro de uma igreja evangélica, ou porque no domingo passado foi a 2 cultos, o da manhã e o da noite, ou porque está sob a cobertura espiritual de um pastor ou de um apóstolo. Aplicando para os dias de hoje, era mais ou menos assim que o povo de Israel se sentia à época do profeta Jeremias, no século 6 antes de Cristo, em que as pessoas olhavam para Deus como uma efígie que se compra, não como uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Apesar da idolatria, apesar da crueldade, apesar da corrupção, aquelas pessoas achavam que estavam protegidas por Deus. É por isso que Jeremias diz, Senhor, eu sei que não está nas mãos do homem o seu futuro. Eu sei que o homem não pode determinar os seus passos, não pode ter essas garantias. O que o profeta está dizendo é que o ser humano não é o senhor do seu futuro, porque o ser humano não pode controlar o que acontece na sua vida. Pastor Alcenir tem estudado junto com o grupo o livro que já mencionamos aqui várias vezes, O Poder de uma Vida de Oração, de Paul Miller. E nesse livro ele procura mostrar precisamente como o conhecimento, esse conhecimento tornado objetivo através de artefatos e saberes sobre esta área ou aquela área, fez com que o homem toque a sua vida como se Deus não existisse. Planeja e vai acontecer. Estudou, conheceu, sabe como funciona, as coisas vão seguir o seu próprio curso. 6 séculos depois, um outro profeta chamado Tiago diz o seguinte: vós que dizeis, leio agora então na corrigida, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Eu vos digo que não sabeis o que vai acontecer amanhã. Fiquei impressionado certa ocasião em que uma pessoa me procurou e disse: bem, pastor, é o seguinte, se encontrou comigo, conversou sobre várias coisas, e para terminar disse assim: bem, no dia X eu vou me internar para uma cirurgia, mas eu vou ficar lá só 12 horas, logo em seguida eu vou para minha casa. Eu achei estranho que ela não pediu que eu orasse por ela. Mas eu teimosamente disse: então vamos orar pela sua cirurgia. Porque ela de tal modo confiou na sua médica ou no seu médico, que disse: olha, você se interna a tal hora eu opero você, você fica um pouquinho ali em observação, é uma
um protocolo, uma praxe, depois você vai para casa, você nem vai dormir no hospital. Perfeito, é isso mesmo. Cabe-nos planejar, organizar as coisas. Você vai fazer uma viagem, é isso mesmo. Olha no mapa, reserva o hotel, está corretíssimo. Não é esse o problema. O problema é a gente imaginar que essas coisas vão acontecer porque nós as planejamos. O problema é a gente achar que fazendo essas coisas tudo vai funcionar. O problema é a gente dispensar Deus em nossa vida, porque de tal modo conhecemos, de tal modo organizamos, que nem precisamos orar sobre esse assunto. Vamos orar sobre coisas mais sérias. Vivi isso, os irmãos sabem. Há algum tempo orei para tirar um câncer. Eu orei muito, os irmãos oraram muito. Obrigado, graças a Deus. É isso mesmo, fizemos certo. Depois fui operar varizes. Isso aí já é uma cirurgia. Pouca oração já resolve. Precisa muita oração. Câncer é muita oração, mas varizes, pouca oração. Não foram os irmãos que fizeram isso. Foi eu que fiz isso. O meu envolvimento na oração foi menor, porque é uma coisinha. Não mata ninguém, não? Só não me contaram o pós-operatório, então eu teria orado mais. Então eu já disse isso aqui, quero repetir. Sim, eu vou fazer isto ou aquilo, se Deus quiser. Meus irmãos, não é uma frase apenas de efeito. Havia uma antiga apresentadora de televisão chamada Shana Beer. Não sei aqui quantos se lembram, não revelem que vão revelar suas idades. Mas isso já teve mais de 20 anos. É coisa muito antiga. E ela terminava os seus programas assim. Até o próximo programa, se Deus quiser, Ele há de querer. Era uma maneira, pelo menos, de colocar Deus na conversa. Mas o querer de Deus é totalmente autônomo da parte dele. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós nem sequer sabemos o que pedir. Nem sequer sabemos o que pedir. O apóstolo Paulo disse que nenhum de nós pode acrescentar à sua altura sequer 1 centímetro, um côvado, vamos simplificar, 1 centímetro. Quem tem 1,60 m, meus irmãos, vai ter 1,60 m. Vai diminuir, na verdade. Mas aumentar, Senhor, aumenta a minha... Nós nem sabemos nada sobre isso. Não sabemos o próximo minuto, o próximo segundo. Pego o meu carro e vou para São Paulo. Bem, agora são 7 horas. Daqui a São Paulo dá mais ou menos umas 6 horas e meia, 7 horas de viagem. Coisa que eu faço. Vou parar em tal lugar, vou abastecer em tal lugar. Já peguei dinheiro. Eu acho que dá para almoçar naquele restaurante X lá em São Paulo. Está correto? Está correto. Se Deus quiser. Não é verdade? O que eu estou tentando dizer, bem repetidamente, é que nós expulsamos Deus quando as coisas estão dentro do nosso planejamento. E nós o convidamos, então, quando as coisas saem do planejamento. Quando você está dirigindo e tudo vai bem, você ali na sua velocidade, tudo certinho. Lá na frente você vê uma barreira policial, você põe a mão no bolso, cadê meus documentos? Senhor, me ajuda agora. Não é assim que você faz? Bom, desculpe, é assim que eu faço. Não é? Ou alguma outra coisa mais grave. O meu convite pessoal a mim mesmo é que eu coloque Deus nas minhas coisas mais simples, que geralmente Ele não está presente. Eu não preciso. Será então que o profeta está pregando que nos cruzemos os braços, que Deus vai fazer as coisas acontecerem? Não é isso. Diz apenas para não nos afobarmos que Deus é o nosso Senhor. E diz para não nos debruçarmos sobre os nossos próprios planejamentos, porque ninguém conhece o futuro.
Há dias, oramos hoje também pela Mariana, filha do pastor Vitor Hugo, da Linéia, sobrinha de pessoas aqui da igreja. Foi fazer uma viagem a Buenos Aires, Argentina, passou mal, já há semanas está internada no hospital lá. Seus pais saem de Belém e vão até lá. E estão ali lutando pela vida da sua filha. O pastor Lécio, que foi lá nesse final de semana, socorreu o amigo, disse assim: Israel, a Mariana está levantando e o Vitor Hugo está caindo. Não estou pregando terror, absolutamente. Estou dizendo que a vida é assim. E nós perdemos grandes oportunidades de colocar Deus no centro da nossa vida, todos os momentos de nossa vida, não só nos dramáticos. Parece que Deus é Deus da tragédia, porque nós só o chamamos na tragédia. E vamos perdendo essa força dele, que nos capacita, inclusive, para a hora da tragédia. Vou contar algo que já contei, a maior vergonha da minha vida, que ilustra bem isso, talvez ilustre a sua própria experiência. E termino essa parte para entrar na ira de Deus. Eu fiz uma viagem a trabalho para Campos do Jordão. Fui fazer uma palestra em São José dos Campos, e em seguida em Campos do Jordão, mesmo roteiro, eu disse, em vez de ir pelo mesmo lugar de sempre, vamos variar, vamos pegar uma outra estrada. Eu sou muito conservador, rotineiro, mas às vezes eu gosto de mudar, é raro isso, eu sei, no culto então não mudo nada, os irmãos sabem disso. Sempre sigo a ordem direitinho, os músicos sabem disso, os coristas sabem disso, que não é verdade. Então, aí peguei uma outra estrada estadual, bonita, só que a noite caiu. A neblina caiu. As curvas chegaram. Eu não enxergava nada na minha frente, nem 1 metro na minha frente. Impossível ver. Vocês pensaram, pastor Israel, um homem de oração, ele parou o carro, diminuiu a velocidade, Senhor, me ajuda. Eu não orei, eu fiquei desesperado. E quando eu passei pela dificuldade, foi com vergonha de mim mesmo. Apesar de eu não ter orado, Deus me socorreu. Ele é bom demais, até nisso. Mas de que Israel, que homem de oração você é, né? Não teve nem tempo de orar. Porque, é claro, quando estava tudo bem na estrada, eu também não orei. Quando veio o desespero, eu não tive tempo de orar. É isso que o profeta Jeremias está nos dizendo. 10, 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. No sentido de que nós não podemos determinar o nosso futuro. Que podemos conhecer todos os lugares por onde vão os nossos passos. Não quer dizer que não devamos dar os passos. Não quer dizer que não devamos pensar e planejar o futuro. Não é isso que o texto quer dizer. Quer dizer que devemos colocar Deus nesse futuro, nesses passos. Essa é uma escola de oração. E a segunda parte do texto nos diz o seguinte: castiga-me ou corrija-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram Jacó, no caso aqui, o povo de Israel, devoraram-no, consumiram-no, assolaram a sua morada. Eu tiro desta segunda parte da oração algumas verdades. Para mim, a mais importante é que isso mostra o Deus a quem Jeremias orava. Um Deus poderoso. Isso é maravilhosamente bom, porque só um Deus poderoso, todo-poderoso,
pode transformar as coisas impossíveis em coisas viáveis. Um Deus pequenininho não pode fazer nada por nós. Um Deus grande como esse, que se ira, já falo sobre isso, esse pode fazer só aquilo que ele pode fazer. Então Jeremias pede: Senhor, não pegue pesado com a gente, porque se o Senhor pegar pesado, não vai sobrar nada. Jeremias sabe que Deus se ira. Bem, nós somos leitores do Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus se ira. No Antigo Testamento, ninguém tem dúvida. Ele é comparado a um fogo fumegante, fogo consumidor, melhor dizendo. E no Novo Testamento? Deus também se ira. Jesus veio ao mundo porque Deus se ira. Jesus morreu na cruz porque Deus se ira. Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus se ira. O apóstolo Paulo oferece uma clara resposta em Romanos 1:18, quando ele nos lembra então que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Em 1 Tessalonicenses 5:9-10, o mesmo apóstolo nos conforta: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer estejamos vivos, quer durmamos, quer morramos, vivamos juntamente com Ele. Em outras palavras, Deus nos destinou para a vida eterna. E vida eterna é vida com Deus desde agora e para todo sempre. Na cruz de Jesus, a ira de Deus se mostrou como uma expressão do amor de Deus. E essa ira de Deus foi satisfeita, foi atendida pela graça. O oferecimento de Jesus, a partir da cruz, de sua própria vida. Para aqueles que aceitam o sacrifício da graça na cruz, a ira de Deus não se manifestará no futuro, nos termos bíblicos. Mas para estes, para todos, a oferta continua. Jesus, o Filho de Deus, a quem o Pai ressuscitou dos mortos, pode livrar a todos da ira de Deus. Eu sei que ao homem moderno esse é um termo de difícil aceitação. Às vezes penso que devo desistir de tentar expor essa expressão, a ira de Deus, porque não consigo me fazer compreender. Mas estou convencido que não é meu o problema, nem dos que não aceitam. É de Deus o problema. Deus se ira, é um fato. No entanto, se nós compreendermos que essa ira de Deus é uma manifestação do amor dele, que olha para nós pecadores, da expressão aqui que eu acabei de ler, da injustiça e impiedade dos homens, ele fica irado. Porque não foi para isso que nos criou. No caso presente aqui do povo de Israel, eles construíram outros deuses, eles seguiram a Baal, chegaram a sacrificar as suas crianças ao Deus Baal. Tudo contra o que Deus advertiu desde os tempos de Moisés para que não fizessem, fizeram. Deus ficou irado, porque não era esse o caminho de matar os próprios filhos que ele queria. No entanto, ele providenciou a solução. Veio ele mesmo, morreu na cruz, e a sua ira para todos quantos aceitam a oferta desse sacrifício, essa ira desaparece.
ela permanece para aqueles que não a desejam. E aqui também se manifesta o amor de Deus. Eu ouço pessoas dizerem assim: Deus é tão amoroso que jamais enviará alguém para o inferno. Até aqueles que querem ir para o inferno, Deus vai dizer: não vai não. Ele respeita a nossa liberdade. O amor de Deus é tão completo que, diferente do meu amor, Ele respeita integralmente a nossa escolha e a nossa liberdade. Por isso, nós somos chamados a viver não sob a ira de Deus, mas sob a graça de Deus. Graça que satisfaz a ira. Graça que extingue a ira. Graça que é uma manifestação do amor de Deus. Assim como a ira é de igual modo uma manifestação do mesmo amor, para que nós não vivamos sob o domínio do pecado. É isso que aprendemos numa oração tão curta. Aprendemos que devemos planejar, pensar, imaginar, estudar, trabalhar, para termos um bom futuro, mas chamando desde já Deus para participar de todas as coisas da nossa vida. Todas. Não só as difíceis, as fáceis também. Todos os momentos da nossa vida, como ouvimos na abertura desse culto, o prelúdio, cada momento sou teu, ó Senhor. Vamos olhar para nós mesmos. Será que eu estou orando a Deus quando estou apenas desesperado? Ou estou orando a Deus quando estou trabalhando, quando estou estudando, quando estou namorando, quando estou me divertindo, quando estou planejando alguma coisa, escrevendo alguma coisa? Qual o lugar de Deus na minha vida, de fato, fora do desespero? Esse é o convite de Jeremias. E o convite dele também é que Deus na cruz nos oferece um muro de esperança. Nós podemos nos encostar neste muro, ou podemos viver sem a esperança. Jesus Cristo é a esperança que amorosamente Deus tornou real, Deus tornou verdadeiro, com todo o evento, nascimento, morte na cruz, ressurreição e ascensão de Jesus. Vamos cantar então agora essa música que nos desafia a crer em Cristo, a afirmar que é uma delícia, é um prazer crer em Cristo. Eu aqui estarei. Se você, tendo participado desse culto, desta mensagem, você deseja que nós oremos em seu favor, para que essas verdades aqui apresentadas sejam as suas verdades. Quem sabe você entendeu pela primeira vez o que é a ira de Deus, e quer não a ira de Deus pendendo sobre você, mas a graça de Deus em Jesus Cristo, norteando, dirigindo, conduzindo, abençoando a sua vida. Eu lhe convido a vir aqui e após então o canto, vamos orar por você, pedindo que Ele conduza então a sua vida. Vamos cantar, vamos ficar em pé, por favor, neste momento. Oh,
teu imenso amor para conosco de tantas formas revelado. Sobretudo, nesse privilégio que temos de, como Jeremias, levar a Ti as nossas orações. Revelam como nos encontramos, mas também revelam o Deus em quem nós cremos. O Senhor que pode todas as coisas. Pai, ajuda-nos a fazer com que o Senhor esteja presente em nossas vidas, em todos os seus momentos, ruins e bons. Oramos pedindo assim a Tua ajuda, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, o coro vai nos abençoar com esta oração do Pai Nosso. Depois o conjunto tocará o postulúdio e em seguida eu vou dirigir uma palavra à igreja. Uma vez mais, amém.
Eu quero apenas lembrar aos irmãos o seguinte: prometi à minha médica que não ficaria mais do que meia hora em pé, então já estou no meu limite. Vamos ter, após o segundo culto, por volta de 12h20, a terceira convocação da Assembleia Geral Extraordinária de nossa igreja, cujo objetivo é o projeto de construção do nosso novo templo. Os irmãos viram que hoje a dificuldade, a irmã regente teve que tirar o microfone do lugar, depois colocar em outro lugar, que com a chegada do piano, que é um pouco maior do que o outro, nós não sabemos colocar mais a banda, realmente está difícil, o que é muito bom. Então nós já temos desde algum tempo nos empenhado em relação a esse assunto, e um projeto então foi desenvolvido, não é mais o projeto do Hammurabi, é o projeto da igreja, foi observado em vários momentos, discutido. No início, a primeira ideia era a construção de um auditório, um santuário para 1.200 pessoas e um prédio de educação religiosa com umas 30 salas. Aqui, no entanto, numa reunião, os irmãos acharam que seria muito melhor construir um templo maior e resolver o assunto da educação religiosa em outro momento, com outras possibilidades, porque há outras possibilidades. A partir de então, o projeto passou a ter esta direção que surgiu aqui numa das reuniões que tivemos aqui. Então, há um memorial descritivo desse templo, com algumas imagens. Quem não recebeu, levante o seu braço, por favor, que vai chegar até as suas mãos aí, o estado atual, né, de como o estudo chegou neste momento. Isso aqui não é uma assembleia, é apenas uma reunião informativa, um esclarecimento a mais aos irmãos da igreja. Tivemos na quarta-feira uma reunião informal, porque não era a assembleia da igreja, era uma reunião informal que foi muito boa, veio um bom número de pessoas com muitas perguntas, sugestões, concordâncias, discordâncias, o que faz totalmente parte do nosso processo como igreja. Então, nesse contexto, temos uns 5 minutinhos para, se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma coisa não ficou clara. É importante que você não tenha perguntas. Vou convidar o nosso presidente para estar aqui, então ele poderá responder, ele ou eu, conforme for o caso. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, o irmão vai ficar com o microfone, dá, por favor, para o Ramon, se alguém tem alguma pergunta a fazer. Depois eu venho para você. O Jean vai ver outro microfone aqui para o nosso... Pode pegar ali, Mateus, ali, ó, ali da música ali, tem que ficar lá, ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o processo, sobre como será? Perguntas que mais têm surgido são as seguintes: o que será feito desse templo aqui? Bom, esse templo vai continuar sendo esse templo para reuniões de porte que o caiba. A área fora do templo, isto é, em cima e na frente e atrás, essa área será redimensionada, reformada para comportar as novas realidades, sobretudo de escola bíblica. Toda a área de ensino para crianças no projeto vai para o novo templo. Há uma área grande lá de mais de 500 metros quadrados, muitas vezes superior à atual área, que será então empregada para esta finalidade. As demais atividades da igreja, como gabinetes pastorais, área administrativa dos funcionários, atendimento social, tudo vai ficar aqui neste prédio, né? Claro que no futuro as outras gerações poderão dar outros destinos, se assim desejarem. Então são as perguntas que são mais feitas. A outra é a seguinte: quando vai começar a construção? Bem, repito, à luz da mensagem de hoje nós planejamos, né? O que vai acontecer só Deus sabe, mas o planejamento é, tão logo a igreja aprove o projeto, fazemos então o orçamento, não dá para fazer isso antes, e encaminharmos os pedidos à prefeitura, as licenças, aos vários órgãos da prefeitura, para ela nos autorizar. Uma estimativa é que isso demora 1 ano, para todas as licenças serem concedidas, para então nós começarmos. Sim. Como nós estamos do lado de uma área tombada, então há várias restrições que precisam ser atendidas, restrições por parte de órgãos públicos.
né? Então nós temos que ter um afastamento da rua. Nós não podemos passar do alinhamento do edifício Júdice, que é o edifício tombado, isso de frente. Na lateral, nós não podemos ter o prédio colado ao prédio Júdice, que é um prédio tombado. Então, essas restrições, de alguma maneira, reduziram o nosso espaço de construção. Então, é importante que a gente entenda isso. Por isso que, quando se estava falando em diminuir o número de assentos, né, e são assentos individuais, para se ter do lado um prédio de educação religiosa, se pensou o seguinte, em várias reuniões: é mais fácil nós conseguirmos depois espaço para a área escola dominical e outras coisas do que ampliarmos o templo. Depois dele construído, com 1.200 lugares. Hoje, para os irmãos terem uma ideia, nós temos nos 2 cultos da manhã uma assistência em torno de 700 pessoas. Se nós fizermos um templo para 1.200, quando começarmos esse templo, provavelmente já estará pequeno. Daqui a 5, 6 anos. Ele pronto. Então, vimos que a possibilidade de conseguirmos espaço, tanto nesse local aqui, e outro detalhe, com essas exigências, nós tivemos que ter afastamento aqui da quadra e tal. A nossa área aqui vai ser ampliada, aqui na parte do estacionamento, em quase 400 metros. Porque a área adquirida foi de 3.480 metros quadrados. E aquela área ali está em torno de 3.080. Então, aproximadamente 400 metros, nós vamos anexar aqui ao lado. Pode ser que isso nos possibilite, de repente, criarmos aqui salas, né? Além do que nós vamos ter aqui de espaço vago. Por exemplo, todo esse segundo andar será transferido para lá. Então, são observações que foram feitas ao longo das conversas que a gente veio tendo aqui, 2 pisos de estacionamento, até 2 pisos é o projeto. Porque hoje o nosso estacionamento já é pequeno. E era só um e na conversa... Isso, a princípio, na ideia inicial, era termos um, mas vimos que, se tivermos condições técnicas para fazermos os 2 pisos de estacionamento, ao invés de termos 85 vagas, termos 170, e talvez consigamos colocar aproximadamente 200 carros com alguém cuidando, então isso melhora, porque nós temos um auditório para quase 2.000 membros, e temos apenas 100 vagas, é muito pouco. Então, é importante. Então, agora, algumas coisas vai depender... Nós já fizemos a sondagem do terreno, o estudo já foi pronto, já houve um estudo de cálculo estrutural feito pelo nosso irmão Nelson Galgu, que há possibilidade de se ter isso. Então, entre a galeria e a nave, é uma área de quase 750 metros, para serem criadas várias salas, para termos toda a área infantil ali, uma área onde teríamos ali os coros, teria becário, um espaço onde poderiam ser guardados os instrumentos maiores, que hoje a gente tem essa dificuldade aqui, alguns instrumentos da banda, Hein, que não Mateus, tem... uma outra coisa que tem perguntado é sobre o acesso para cadeirantes. O acesso para cadeirantes é total, inclusive no púlpito. Não há nenhum lugar, exceto o batistério, que não tem como fazer Coloca essa ali rampa. a nave principal. Todos. Um espaço para 95 pessoas no púlpito. No púlpito. E esse púlpito totalmente removível, né? Inclusive com um elevador para você, a plataforma descer ou subir, se você assim achar melhor. Então, aquilo ali, vocês veem ali, aquela parte que está mais baixa ali, ela pode ficar no mesmo nível, pode abaixar. Então, totalmente removível para, se quiser fazer uma peça de teatro, qualquer coisa que se queira fazer ali. E, como eu disse, todos os assentos individuais, esses 2.000 assentos projetados de maneira individual. Nas conversas que tivemos aqui, alguns pontos foram levantados. Problema de acústica,
Já se sabe, nós temos aqui um irmão que já falou assim, isso vai dar trabalho para ajeitar essa acústica pelo formato que está. Mas se não tiver trabalho também não tem graça, né? Tá, não é isso, Júlio? Então, vários irmãos têm nos ajudado, pessoas da área têm compartilhado desse processo. Então, já passou em várias reuniões do conselho da igreja, na diretoria, aqui em vários momentos. Então, é o ideal, irmãos? Não é. Esta é uma realidade, a gente tem que ser claro. O ideal é que a gente pudesse ter ali 2.000, termos ali um prédio de educação religiosa, mas dentro do que nós temos, pelos estudos até agora levantados, essa é a melhor forma de aproveitarmos aquele espaço, dentro das restrições legais que nós temos. Então, nós queríamos fazer esse esclarecimento, vamos ter a assembleia após o segundo culto, porque o que acontece? Para vocês terem uma ideia, esse processo começou em 2003, há 8 anos, a ideia de se comprar um terreno, essas coisas. Nós estamos em 2011, já estamos vencemos a etapa da compra do terreno, já estamos com o terreno quase pago, estamos pagando só parcelas, que ficaram 50 parcelas de 14 mil corrigidas pela poupança. Já começamos em abril esse pagamento. O custo do terreno foi 1.700.000, nós demos 1.600.000, depois 400 quando recebemos a chave. O colégio já está se programando, né? Se planejando para poder liberar a área ali Até e março, a gente poder até março, o planejamento do colégio é que até março ele já tem um local apropriado, todo reformado para receber aquelas crianças. O nosso relacionamento com o Colégio Batista, com a Convenção Batista Carioca, tem sido o melhor possível, graças a Deus, que eu acho que isso é muito importante nessa relação. Então, irmãos, nós estamos caminhando. Como eu tenho dito, a gente tem que estar... O pastor falou sobre a oração hoje. Eu acho que às vezes a gente se esquece. As coisas vão indo bem, a gente se esquece. Mas esta obra é do Senhor, e a gente precisa estar em oração constante. todos os dias. Porque empecilhos vão acontecer mesmo que o projeto tenha as suas linhas principais aprovadas. No meio do caminho, quem trabalha com obra sabe disso, sempre há você ajeita aqui e ali, planejou tudo de uma maneira, mas chegou lá na frente e viu que tem que dar uma volta aqui, reto aqui. Então, isso faz parte de todo o processo de construção. Na nossa casa é assim, a gente vai reformar um banheiro, daqui a pouco vê que tem que trocar a tubulação, e aí troca o piso, e é assim que acontecem as coisas. Então, informação que a gente está passando para os irmãos, que se algum de vocês não puderem estar na reunião, e nós temos Uma pergunta, pelo menos, se alguém tiver. pelo menos uma pergunta, se alguém quiser fazer. Não tendo pergunta, então, muito Por favor, obrigado, então, irmãos. às 11, a meio-dia e 20, todos. Quem não assinou ainda o livro de presenças da Assembleia? Os membros da igreja, por favor, que não assinaram, tem o livro ali. E para vocês saberem também o seguinte, vamos ter almoço Isso. hoje, aqui na igreja. Aqueles que quiserem, é só se inscrever lá no hall de entrada. Vamos ouvir então a canção final e vamos para nossas classes de escola bíblica.